Irmãos e irmãs, no espírito de oração e contemplação, eis que nossa catedral, onde Dom Pedro Fré esteve tantas vezes convocando o seu rebanho, como um pastor fiel, mas sendo um religioso redentorista, eis que os últimos dias de sua vida, perto do santuário, nós somos templos de Deus, e sabendo que receber agora significa rever também, e ao mesmo tempo, o que estamos fazendo como rebanho e com um novo pastor. O pastor que está à nossa frente respeita o passado, tem espírito de gratidão, portanto vive o momento com uma paixão ardente, e assim o futuro é de esperança. Que esse olhar contemplativo neste momento nos deixa mais forte a valorizar a vida e acolher a irmã morte. Por isso, vamos acolher no espírito de oração, cantando. Já posso entrar no santuário pra te louvar, Senhor. Já posso entrar no santuário pra te louvar. Rodar os bolinhos, o sangue me lava, teu fogo me queima. Uma salva de palmas bem forte, é respeito. Quem deu a vida descansa na vida eterna. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo. Mais uma vez a salva de palmas do povo de Deus. Senhor, já posso entrar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser, teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Boa noite a todos. Boa noite. Nesta manhã nós estivemos em Aparecida e eu quero agradecer a presença dos padres que lá estiveram, Padre Rafael, Padre Luiz Fernando, Padre Luiz Paulo, Padre Constante, Padre Ivanaldo e o Diácono Fernando, que foram representando todo o clero da Diocese de Barretos. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a presença do Padre Inácio, que é o provincial dos padres redentoristas. Por ocasião da Assembleia dos Bispos, nós nos encontramos e eu manifestei a ele o desejo de que nós trouxéssemos os restos mortais de Dom Pedro para cá, e ele imediatamente se colocou disponível. Na semana seguinte deveria haver uma reunião do Conselho da Congregação, e aí nós já acertamos a data. Então agradecer na pessoa dele a Congregação dos Padres Redentoristas, que nos concederam então a graça de trazer para cá, transladar os restos mortais
de Dom Pedro. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que nesta noite vieram à nossa catedral para que nós pudéssemos então celebrar mais uma vez a Eucaristia na intenção de Dom Pedro Fré e depois também sepultá-lo. Quero agradecer ao Padre Rafael, Padre Celso, que fizeram os preparativos para que nós pudéssemos então sepultar Dom Pedro na nossa cripta, dizer a eles e também aos paroquianos da catedral o nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com o lema Curar os Corações Feridos, Dom Pedro Fré foi nomeado terceiro bispo de Barretos aos 27 de dezembro de 1989. Conduziu seu ministério episcopal à frente de nossa Diocese de Barretos com seu carisma, simplicidade e humildade. Cativou e curou muitos corações. Hoje temos a graça de receber em nossa diocese seus restos mortais, gesto que representa a importância que teve seu ministério episcopal junto ao povo de Deus nessa diocese. O carinho para com o povo era demonstrado por seu modo de ser e de agir. Andava pelas ruas, cumprimentava a todos. Por esse motivo, ele ficou conhecido como o homem da simplicidade e da humildade. Assim, ele levava a palavra de Deus a todos de forma muito simples. Nessa celebração, rendemos graças a Deus por seu exemplo de vida e santidade, demonstrando o carinho que toda diocese tem para com ele. Iniciemos nossa celebração cantando. Podes preparar no céu um bom lugar na casa paterna. Tenho muitas moradas, creiam, pois em mim eu vim para salvar e ao céu levar. Quem aqui aprendeu a amar, nós cremos sim em ti, Jesus. Serás enfim a nossa luz. Nós cremos sim em ti, Jesus. Serás enfim a nossa luz. Sim, eu voltarei e então recolherei o amor, a colhida que me deram em vida. Onde estiver comigo, quero ter os que meu Pai me entregou e por mim me amou. Nós cremos sim em ti, Jesus. Serás enfim a nossa luz. Nós cremos sim em
ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Mas seria em vão o céu imaginar, pois nada no mundo é assim tão profundo. Quando ele chegar e tudo renovar, vocês então gozarão de total visão. Nós cremos sim em ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Nós cremos sim em ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Vou lhes preparar no céu um bom lugar, na casa paterna tenho muitas moradas. Creiam, pois, em mim, eu vim para salvar e ao céu levar quem aqui aprendeu a amar. Nós cremos sim em ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Nós cremos sim em ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Podem se assentar. Dom Pedro Fré, terceiro bispo diocesano de Barretos, membro da Congregação do Santíssimo Redentor, dos Padres Redentoristas. Pedro Fré nasceu a 30 de agosto de 1924 em Serquilho, São Paulo. Filho de André Fré e Ana Luvisotto, neto de imigrantes italianos, ingressou no Seminário Redentorista Santo Afonso em Aparecida, no mês de abril de 1938. Quando iniciou a sua formação à vida consagrada, fez o noviciado na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, onde também fez a sua consagração religiosa na Congregação Redentorista em 2 de fevereiro de 1946. Realizou seus estudos de filosofia e teologia no Seminário Santa Teresinha, em Tietê. Neste local foi ordenado presbítero em 27 de dezembro de 1950 por Dom José Carlos de Aguirre, bispo diocesano de Sorocaba, São Paulo. Logo esteve por pouco tempo lecionando nos seminários de Aparecida e Pinheiro, Marcado, Rio Grande do Sul. Todavia, em 1953, veio trabalhar na paróquia de Aparecida. Foi reitor do Santuário Nacional no triênio de 1965-1967.
Teve o seu segundo reitorado no Santuário de Aparecida, no período de 1979 a 1984. Durante 9 anos, atuou nas missões populares, percorrendo diversos lugares pelo interior do Brasil, quando, a cada 3 anos, residiu nas casas redentoristas de São João da Boa Vista, Tietê e Araraquara, isto é, no interim de 1971 a 1979. Também nestas missões, ele foi um redentorista sui generis. O missionário Pedro Fré sempre foi um homem piedoso e atencioso, paciencioso com o povo e dedicado aos seus confrades. Não foi um homem intelectual, mas de praticidade teológica e doutrinária. Possuía bom senso e sabedoria para educar e orientar pastoralmente os fiéis. Ele sabia tratar e conquistar as pessoas, estava sempre de bem com a vida e vivia com otimismo. Por isso, arrebanhava os fiéis, através de associações e grupos, para atuar na participação da comunidade. Ele possuía e comunicava ao povo o senso de comunhão e participação. Ele foi um redentorista que assumiu a sua missão no cotidiano. Tinha liderança natural e possuía muitas qualidades para a vida comunitária e atividades em equipe. Por esta razão, exerceu lideranças e cargos de destaques nas comunidades religiosas e na província redentorista de São Paulo. Assumia suas responsabilidades com garra, apreço e coragem. Fazia tudo com grande entusiasmo. Inspirava-se em Nossa Senhora e a ela pedia o espírito de serviço. Aos 61 anos de idade, a 6 de novembro de 1986, o Papa São João Paulo II o nomeou bispo de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Sua ordenação episcopal ocorreu no Santuário de Aparecida, no dia de São João Neumann, missionário redentorista, a 5 de janeiro de 1986. Posteriormente, em 27 de dezembro de 1989, foi transferido para a Diocese de Barretos, no estado de São Paulo, onde permaneceu até a renúncia de seu mandato por razão de idade, aceita em 20 de dezembro do ano 2000. Estando o bispo emérito, Dom Pedro Fré retornou ao convívio da vida missionária redentorista e passou a residir na comunidade de Tietê e depois no convento do Santuário Nacional em Aparecida, onde, na medida do possível, realizava as mais variadas atividades pastorais e apostólicas, sempre muito querido e respeitado pelos confrades, onde atuava como superior local. Depois de várias enfermidades e internações hospitalares, sofridas com espírito ascético e devotando a Nossa Senhora, veio a falecer no dia 3 de abril de 2014, no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Naquela tarde, às 16 horas, foi celebradas suas exéquias no Santuário Nacional, com representantes das dioceses de Corumbá e Barretos. Muitos foram os confrades, os religiosos e religiosas, os formandos e formandas, leigos e leigas, amigos e amigas, que compartilharam neste piedoso momento de oração e o acompanharam seu féretro e sepultamento no cemitério Santa Rita, em Aparecida.
Os seus restos mortais foram exumados em 10 de abril de 2018 e preparados para ser integrados ao Memorial Redentorista em Aparecida, onde aqueles que nos precederam aguardam o dia do juízo. Felizes estão na casa do Pai. Após acordo firmado entre o Superior Provincial dos Redentoristas de São Paulo, Padre José Inácio de Medeiros, e o Senhor Bispo da Diocese de Barretos, Dom Milton Quenan Júnior, foram concedidos os restos mortais de Dom Pedro Fré, que estavam no Memorial Redentorista, e transladados para a cripta da Catedral de Barretos. Após celebração eucarística realizada na Basílica Velha, em Aparecida, São Paulo. Assina Dom Milton Quenan Júnior, Bispo Diocesano de Barretos, Padre José Inácio de Medeiros, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas da província de São Paulo, Irmão José Mauro Maciel, responsável pelo Memorial Redentorista. Aparecida, 31 de agosto de 2018. Reconhecendo que somos todos necessitados da misericórdia de Deus, peçamos àquele que é nosso Pai, que nos perdoe de nossas faltas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós. ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós. Ó Cristo, Tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto ao Deus Pai, que nos perdoa. Tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós, de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que chamastes ao ministério episcopal o vosso servo, o bispo Pedro Fré, colocando-o entre os sucessores dos apóstolos, concedei-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas se não tivesse caridade,
eu seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse meu corpo às chamas, mas se não tivesse caridade, isso de nada serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora, conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente, permanecem essas três coisas: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra
pois os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar, vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Aleluia,
grande a nossa emoção de podermos ter conosco os restos mortais de Dom Pedro, que vocês conheceram, muitos de vocês conheceram muito melhor do que eu. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de conviver com ele, de estar perto dele. Se a minha emoção é grande, eu posso imaginar a emoção de vocês e poder ter hoje aqui este sinal da presença de Dom Pedro, que marcou a vida da Diocese de Barretos. Eu pensava, como é que nós podemos definir Dom Pedro? No final dessa celebração, nós teremos um breve vídeo, onde alguns padres que estiveram tão próximos de Dom Pedro vão falar um pouquinho a respeito dele. Eu não quero repetir o que eles irão falar, mas ouvindo o testemunho deles e ouvindo o testemunho de tantas pessoas, eu pensava, como é que nós podemos definir Dom Pedro Fré? Eu penso que a mais exata definição de Dom Pedro é de que ele foi um pastor. Foi pastor da Igreja de Deus. Amou o rebanho que Deus lhe confiou. Eu tive a oportunidade de me encontrar com Dom Pedro uma vez que fui celebrar a novena na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu já era bispo auxiliar em São Paulo. E Dom Pedro, naquela época, inclusive, precisava de alguém que o acompanhasse, porque ele não tinha mais, já não tinha suas forças. E quando eu terminei a celebração, estava saindo do altar, encontrei com Dom Pedro, e Dom Pedro veio radiante ao meu encontro e disse assim: eu sou Dom Pedro Fré, eu fui bispo em Barretos. E eu disse para ele: Dom Pedro, eu já o conheço, eu era lá do clero de Jabuticabal, quantas vezes nós participamos dos encontros da província, nas reuniões da província. Terminada a celebração, eu fui jantar na casa dos missionários redentoristas e me sentei à mesa de Dom Pedro. E Dom Pedro me disse assim: agora eu posso rezar integralmente o ofício divino. Eu rezo todas as horas do ofício e eu nunca me esqueço de rezar pela Diocese de Barretos. Olha o que é um pastor. O pastor está morrendo e não se esquece do seu rebanho. O pastor leva o seu rebanho no seu coração. O pastor não é pastor algumas horas do dia. O pastor não é pastor apenas no final de semana. O pastor é pastor a vida inteira, 24 horas por dia, todos os dias da semana. O pastor é aquele que leva o rebanho no seu coração e, mesmo distante do seu rebanho, não o esquece. É muita emoção de ter Dom Pedro conosco, porque este bispo amou Barretos, este bispo amou a nossa diocese, esse bispo levou no coração dele esta igreja, e nada mais justo que a nossa igreja o tenha no seu coração. Nada mais justo que nós tenhamos viva na nossa memória e no nosso coração a lembrança de Dom Pedro.
Hoje de manhã, nós tivemos uma bonita celebração na Basílica Velha. E lá esteve Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. E nas poucas palavras que Dom Orlando disse, ele dizia: agora Barretos, aonde tanta gente é tratada de câncer, vai ter consigo um grande intercessor. Vai ter consigo alguém que vai estar sempre velando e socorrendo os doentes. Não é por acaso que o lema episcopal de Dom Pedro é curar os corações feridos. Foi isso que ele fez enquanto esteve aqui. Com o Espírito de Jesus, procurou curar os corações feridos. Vamos então, na nossa oração hoje, agradecer a Deus por termos conosco Dom Pedro. Ele que foi e continua a ser pastor dessa igreja. Ele certamente agora, junto de Deus, leva consigo a nossa diocese. E junto de Deus ele intercede por nós. Que nós possamos ter sempre vivo diante de nós o seu exemplo. Exemplo de simplicidade, exemplo de humildade, exemplo daquela caridade que nos fala São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Uma caridade incansável, que o fazia esquecer-se de si para pensar mais no seu povo. Irmãos e irmãs, cheios de confiança em Deus, que é rico em misericórdia, façamos os nossos pedidos. Para que Deus manifeste sua bondade a Dom Pedro Fré, por todo o bem que durante sua vida fez, nós vos pedimos. Para que a docilidade, simplicidade e carisma de Dom Pedro Fré nunca se percam, rezemos ao Senhor. Tornai vivo em nossos corações os mesmos sentimentos que impulsionaram a vida e a esperança no peregrinar terrestre de Dom Pedro Fré. Nós vos pedimos. Pela nossa diocese de Barretos, que teve tão grande pastor à sua frente como guia, nós vos pedimos. Atendei, ó Pai de bondade, a nossa oração e fazei que, iluminados pela palavra do vosso Filho, possamos ser por toda parte, como foi Dom Pedro Fré, testemunhas do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar. As lutas e a dor, o sofrer, tão próprios da vida do ser. Jamais
Cristo quem nos mereceu, a morte, a vida e o céu, e ainda se entrega por nós como oferta constante ao Pai. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida o amar, a luta, a dor e o sofrer, tão próprios da vida do céu, ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida o amar. Foi Cristo quem nos mereceu, com a morte, a vida, o céu, e ainda se entrega por nós como oferta constante ao Pai. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aqueles que em vida o amar. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios da vida do céu, ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida o amar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhi, ó Pai, nossas oferendas por vosso bispo Pedro Fré, e tendo-lhe concedido na terra a graça do pontificado, dai-lhe partilhar no céu a felicidade dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por vosso Filho, Senhor nosso. Por todos ele aceitou morrer na cruz, para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade sua vida, para que pudéssemos viver eternamente. Por isso, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício e de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, com nosso Bispo Milton, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família,
que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos deu o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. De Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
pois são 1000 anos para Deus como um dia, como a vigília de uma noite que se foi. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. Tal como a flor que de manhã no campo cresce, logo de tarde é cortada e fenece. Assim a vida é muito breve aqui na terra, feita de luta, de vaidade e muita dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. E o teu Espírito nos dê sabedoria para bem vivermos nossos anos dia. Tem compaixão, Senhor dos teus humildes servos, exultará de alegria o coração. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. A nossa vida, um sopro é semelhante, e nós passamos com o tempo num instante, pois são 1000 anos para Deus como um dia, como a vigília de uma noite que se foi. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. Tal como a flor que de manhã no campo cresce, logo de tarde é cortada e fenece. Assim a vida é muito breve aqui na terra, feita de luta, de vaidade e muita dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. Que o teu Espírito nos dê sabedoria para bem vivermos nossos anos dia a dia. Tem compaixão, Senhor, dos teus humildes servos, e exultará de alegria o coração. Só tu, meu Deus, dás o pão que vence A morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. A nossa vida a um sopro semelhante, e nós passamos com o tempo num instante, pois são 1000 anos para Deus como um dia, como a vigília de uma noite que se foi. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. Tal como a flor que de manhã no campo cresce, logo de tarde é cortada e fenece. Assim a vida é muito breve aqui na terra, feita de luta, de vontade, muita dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte,
morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. Que o teu Espírito nos dê sabedoria para bem viver nos nossos anos, dia a dia. Tem compaixão, Senhor, dos teus humildes servos, e exultará de alegria o coração. Só tu, meu Deus, me dás o pão que vence a morte, o mal e a dor. Só tu, meu Deus, me dás o pão da vida nova em teu amor. Mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus, na dor ou bem-estar, hei de te amar. Quando a aflição bater, com fé hei de dizer, mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus. Se a dúvida vier e anoitecer, sem luz que me conduz ao teu olhar, então serei fiel e gritarei feliz, mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus. Na mão do meu irmão encontro a paz, sentindo tua presença que me satisfaz. Então te louvarei, teu nome bendirei, mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus. Oremos.
Ó Deus de poder e misericórdia, que constituístes o vosso bispo Pedro Fré, representante de Cristo na terra, dai-lhe, purificado por esta Eucaristia, associar-lhe a ele no céu, por Cristo nosso Senhor. Podem se assentar. Ata de transladação e inumação dos restos mortais do terceiro bispo diocesano de Barretos, Dom Pedro Fré, Congregação do Santíssimo Redentor. Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2018, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, às 10 horas da manhã, com celebração eucarística, presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Milton Kenan Júnior, Bispo Diocesano de Barretos, concelebrada por Sua Excelência Reverendíssima Dom Orlando Brandes, Arcebispo Metropolitano de Aparecida, concelebrada pelos padres Ivanaldo, Padre Luiz Paulo, Constante, Luiz Fernando, Rafael e Diácono Fernando, concelebrada ainda pelo provincial redentorista da província de São Paulo, Padre José Inácio de Medeiros e demais confrades de Dom Fré, na Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no município de Aparecida, estado de São Paulo. Foi celebrada a Eucaristia com toda a congregação do Santíssimo Redentor, na qual foi entregue a urna com os restos mortais de Dom Fré ao Bispo Diocesano de Barretos. Após a celebração, o féretro seguiu para a cidade de Barretos, juntamente com todos os padres e leigos que estavam presentes na Eucaristia em Aparecida. Chegando a Barretos, os restos mortais de Dom Fré foi acolhido na Igreja Catedral e às 19 horas foi celebrada a Eucaristia, com todos os padres diocesanos, religiosos e uma expressiva parcela do povo de Deus que está nesta diocese. Após a celebração eucarística, aconteceu na cripta a inumação dos restos mortais de Dom Pedro Fré, terceiro bispo diocesano de Barretos. Para constar a veracidade do ato, eu, Padre Luiz Fernando Matos, chanceler do bispado, lavrei a presente ata, que será assinada por Sua Excelência Reverendíssima Dom Milton Kenan Júnior, por mim e pelas testemunhas presentes. Barretos, 31 de agosto de 2018, Milton Kenan Júnior, Bispo Diocesano, Padre Luiz Fernando Matos, chanceler do bispado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. A Catedral de Barretos hoje, e por que não dizer a cidade de Barretos, com todo direito e respeito, se torna uma extensão do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e do Memorial dos Missionários Redentoristas, para receber com honra e glória os restos mortais de Dom Pedro Fré, terceiro bispo desta diocese. Eu represento aqui os missionários redentoristas da província de São Paulo e quero dizer nesta palavra que Dom Pedro Fré gostava muito de Barretos, gostava muito do povo de Barretos e não se esquecia desta cidade. Era muito comum nas nossas conversas, sobretudo naqueles momentos mais livres, que ele rememorasse histórias, fatos, acontecimentos que aqui se passaram. E sempre com um sorriso muito largo, sempre com um sorriso muito aberto, contando das suas peripécias missionárias, porque ele nunca deixou de ser missionário, estava no sangue, estava na alma.
E quando começou a Santa Missa, no momento da liturgia da palavra, eu fiquei mais feliz ainda, porque o texto do Evangelho que foi proclamado é o texto fundante da nossa congregação redentorista. Quando Santo Afonso Maria de Ligório iniciou a congregação redentorista no ano de 1732, foi baseando-se nesse texto do Evangelho que ele instituiu o nosso carisma, que com fidelidade criativa nós procuramos levar até nos dias de hoje: evangelizar os pobres e ser por eles evangelizados. Então, junto com esta minha palavra de agradecimento, especialmente a Dom Milton, a todo o clero diocesano, a todo o povo de Barretos, eu vou embora daqui com um sentimento de tranquilidade muito grande, porque eu sei que os restos mortais de Dom Pedro Fré estarão em boas mãos, sendo visitados aqui nessa catedral, que é o que ele gostava, de estar sempre no meio do povo. Agradeço e faço ao mesmo tempo um pedido. A Igreja de Jesus Cristo precisa de uma primavera de vocações, para que nos rastros de Dom Pedro Fré, mais e mais vocações religiosas, sacerdotais, de leigos consagrados, leigos dedicados, nós estamos no ano do laicado, surjam para servir a Igreja. E ainda com esse pedido, Dom Pedro Fré, nomeado bispo, ele se liga diretamente ao Santo Padre, o Papa João Paulo, que o nomeou, Francisco, que conduz a Igreja nos dias de hoje. A barca de Jesus, a barca de Pedro, está passando por umas águas meio tumultuadas, meio revoltas. Vamos rezar juntos pela nossa Igreja, vamos rezar juntos pelo nosso Papa Francisco, para que Deus lhe dê força, coragem, muita disposição para continuar conduzindo a barca de Pedro, que é a barca de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu dizia ao padre Inácio, quando eu pedi que o traslado dos restos mortais de Dom Pedro, eu disse a ele: Padre Inácio, Barretos ama Dom Pedro. Eu falei a ele: o clero ama Dom Pedro, o povo ama e tem uma lembrança viva de Dom Pedro. E hoje hoje ele viu com os próprios olhos dele o carinho que essa diocese tem pelo Dom Pedro. Quero agradecer a presença de todos vocês, padres, que celebraram esta Eucaristia. Aqui está quase todo o nosso clero. Aqueles que não puderam vir, certamente por um motivo mais grave, que não estão aqui. Eu quero agradecer a presença das comunidades religiosas. Dom Pedro visitava semanalmente a cidade de Maria. Uma vez por semana, eu ainda não tenho tanta virtude assim, mas uma vez por semana, Dom Pedro celebrava na cidade de Maria, com as religiosas, os religiosos que moram lá. Ele nunca se esqueceu que ele era religioso também. Eu quero agradecer a presença dos seminaristas que estão aqui, alguns seminaristas religiosos e os seminaristas da nossa diocese. Aí está um exemplo para nós, um exemplo que a gente deve imitar como pastores. Um dia, quem sabe, a gente chega lá, mas o importante é a gente não desanimar, todos os dias renovar o desejo de ser este pastor com cheiro de ovelhas. Eu quero agradecer ao pequeno grupo que esteve lá em Aparecida conosco, alguns da paróquia de Santana. Eu posso nomeá-los porque eles eram poucos, mas estavam representando a diocese. Agradecer o seu Milton Ambrósio, a Nájila, Luciana, Valdemar. Agradecer o Milton da Cúria, que preparou com muito carinho o vídeo, a preparação, estava lá conosco.
Agradecer também o seu Ezequiel, lá da funerária, que teve que fazer umas peripécias para poder chegar a tempo agora para a celebração. Então, a todos vocês que estiveram lá em Aparecida e aqueles que estão aqui hoje, o nosso muito obrigado. Fiquemos todos em pé. Depois de termos rezado cheios de confiança, apresentemos a este nosso irmão Pedro Fré a nossa despedida. Que o nosso adeus, mesmo sem apagar a tristeza da separação, reacenda a nossa esperança, pois esperamos gozar da presença e da amizade dele, quando pela misericórdia de Deus, esta nossa Assembleia que agora se separa na tristeza, se reúna na alegria do reino de Deus. Consolemo-nos uns aos outros em nossa fé. Santos de Deus, vinde em seu auxílio. Anjos do Senhor, correi ao seu encontro. Cristo te chamou, ele te receba, e os anjos te acompanhem ao seio de Abraão. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ele a vossa luz. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos o nosso irmão Pedro Fré, na firme esperança de que ele ressurgirá com Cristo no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram. Nós vos damos graças por todos os dons que lhe concedestes na sua vida mortal, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces, abri para ele as portas do paraíso, e a nós que ficamos, concedei que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com este nosso irmão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em muitas fotografias de Dom Pedro, nós o vemos com Nossa Senhora Aparecida nas suas mãos, a imagem de Nossa Senhora. E eu ficava me perguntando, onde é que está essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, que Dom Pedro levava por toda a parte junto dele? Por incrível que pareça, essa semana, abrindo uns armários lá em casa, eu encontrei a imagem de Dom Pedro, aquela que foi a grande companheira dele. Agora que nós queremos cantar junto com Dom Pedro, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe
Senhor esteja convosco. A cada invocação da bênção, nós respondemos amém. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção, Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. E todos vós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora os padres representantes das regiões, mais alguns que quiserem também, nós vamos trasladar então, levar os restos de Dom Pedro até a cripta, onde ele ficará sepultado. Aqueles que puderem permanecer, poderão permanecer na igreja, depois se quiserem poderem fazer a sua oração, e aí Dom Pedro estará aqui, os seus restos estará sempre aqui, para a nossa oração e a nossa súplica. Vamos deixar livre aqui pelo centro, para que a procissão possa... Estarei em santa glória um dia ao lado de Maria, no céu triunfarei, no céu, com minha mãe estarei. Aos anjos se ajuntando, do Onipotente ao mando, hosanas lhe darei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei, com minha mãe estarei, tão coroadinha, de mão tão benigna, feliz receberei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, sempre neste exílio, de ser piedoso auxílio, com fé me valerei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, ao lado de Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu,
Senhor Jesus Cristo, permanecendo 3 dias no sepulcro, santificaste os túmulos dos vossos fiéis, para que, recebendo nossos corpos, fizessem crescer a esperança de nossa ressurreição. Que Dom Pedro Fré, nosso irmão, descanse em paz neste sepulcro, até que vós, ressurreição e vida, o ressusciteis para contemplar a luz eterna na visão da vossa glória. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo.